Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de quem está conosco hoje. Será um prazer hoje a gente fazer um bate-papo sobre a ARN 137. A Benner investe muito nesse setor de saúde, nós temos uma presença muito forte e não podia deixar de colocar esse assunto em discussão, que a gente entende que essa ARN 137 ela revoluciona aí o mercado de autogestão e cria uma nova etapa para o setor. E aí é importante, como tem muita dúvida, muita gente me perguntando todo dia, a gente resolveu fazer esse evento, a nova autogestão em saúde, que eu entendo que é uma nova fase, e é importante, né, nesse sentido. O aumento do equilíbrio econômico com a ARN 137, esse ano tivemos, isso foi uma reivindicação muito antiga. O doutor Toro, que está conosco hoje, foi responsável aí por muitas audiências e participação. Ele é o grande herói nessa luta, que durou muitos anos, ele vai falar para nós daqui a pouco. E é muito importante a gente fazer o entendimento e preparar nossas autogestões para esse novo momento. E como a Benner fornece tecnologia e serviço para o setor, a gente está junto com o setor desde o primeiro dia, no sentido de a gente ajudar nossas autogestões para se preparar para esse novo momento. Gostaria de apresentar o Dr. José Luiz Toro da Silva. Ele é advogado, professor pós-doutorado pela Universidade de Direito de Coimbra, doutor em Direito pela FADISP, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie, foi membro da Associação Lusofona de Direito da Saúde, é sócio titular do escritório Toro Advocacia, e além de muitas formações e muito estudo aí no setor da saúde, eu acredito que é uma pessoa mais estratégia nomeada fortemente para falar hoje sobre do nosso setor e como podemos contribuir com isso. Doutor Toro, a palavra é sua. Muito obrigado, meu estimado Severino Benner. Quero aqui saudar toda a equipe da Benner e cumprimentá-los e agradecer por essa oportunidade de conversar um pouco sobre as autogestões. Na verdade, essa é uma luta de muitos anos, principalmente da Unidas, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Muitas diretorias, muitas lideranças participaram desse debate, dessa discussão, até hoje liderada pelo nosso querido presidente Mário Jorge, e a gente fica muito satisfeito, né, com o interesse da Benner nesse assunto, o interesse da Benner no sentido dessa nova visão das autogestões. Vocês que são fornecedores de muitas autogestões, que participam também desse debate, que são patrocinadores de muitos eventos, muitas iniciativas da Unidas. Ainda recentemente estávamos lá juntos, lá num grande evento, no grande congresso lá em Salvador, e aí que começamos a conversar sobre esse assunto. E a ideia, então, hoje é nós conversarmos um pouco sobre essas mudanças, sobre a Resolução Normativa 649 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai entrar em vigor no dia 1º de julho, mas é de fundamental importância a preparação das autogestões, é de fundamental importância até fomentar, né, que outras autogestões possam se formar, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, depois realmente de muita luta, de muita discussão, de muito debate, mais de 10 anos da última resolução mais significativa que alterou a Resolução 137, que foi justamente a 355, lá em 2014, perdão, nós tivemos aí 11 anos discutindo com a ANS a necessidade de flexibilizar esse setor. Esse setor tem uma importância muito grande, uma importância estratégica, uma importância social muito grande, porque hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 4 milhões de pessoas, 4 milhões e 200 mil, mais ou menos, que estão nas autogestões.
Mas nós sofremos muito durante esse período da regulação dos planos privados sem saúde. Se vocês forem ver, em 2006, quando foi editada a Resolução Normativa 137, nós tínhamos mais de 5.300.000 beneficiários. Em 2024, quando nós tivemos uma discussão maior com a ANS, nós estávamos com 3.950.000 beneficiários. Foi o único setor, ao lado também da filantropia, que não cresceu ao longo desse período. A medicina de grupo cresceu, as seguradoras cresceram, as cooperativas cresceram, as autogestões não cresceram. Não obstante o papel social de fundamental importância de entidades sem finalidade lucrativa, né, entidades que têm planos de saúde para trabalhadores, para servidores, para empresas patrocinadoras, ao longo dessa jornada toda, esse setor não cresceu. Por que não cresceu? Porque a regulação que foi feita nesse período acabou restringindo muito o crescimento das autogestões. Nós vamos ver aqui que essa resolução 649, a ANS foi muito sensível a esses pleitos todos da Unidas, no sentido de oxigenar, no sentido de abrir. Porque a ANS percebeu que esse setor, não obstante não ter finalidade lucrativa, não obstante ter um aspecto social muito grande, esse setor estava com um risco muito grande até de sobrevivência. Na verdade, é um setor que gasta numa média de 93% com a sua sinistralidade, enquanto os outros setores trabalham com médias de 70%, 75%, as autogestões trabalham com 93%, porque não tem finalidade lucrativa. O objeto principal, ou praticamente único, das autogestões é prestar assistência à saúde. É um setor que praticamente 30% dos seus beneficiários tem mais de 60 anos. Né? Enquanto o mercado trabalha com 12%, 14%, as autogestões estão numa média de 26%, 30%, algumas, inclusive, muito mais, né? Muito mais do que 30% de idosos. É um setor onde há uma perenidade, onde as pessoas permanecem na autogestão. Enquanto no mercado a gente tem uma rotatividade, às vezes, muito grande, na autogestão há uma perenidade. Então, ela é muito mais, vamos dizer, permeável a programas de promoção e prevenção à saúde. Não obstante tudo isso, nós tínhamos uma série de restrições, uma série de entraves para o crescimento das autogestões. E daí, então, a ANS, principalmente nesses últimos anos, foi bastante sensível para ouvir as autogestões, para reconhecer essas diferenças, para reconhecer os riscos existentes, portanto, nesse segmento, e nós tivemos análise de resultado regulatório, nós tivemos tomada de subsídio, nós tivemos análise de impacto regulatório, nós tivemos notas técnicas que foram encaminhadas à diretoria colegiada, até que agora, no dia 31 de outubro, publicado no Diário Oficial, no dia 4 de novembro, nós tivemos, então, uma alteração bastante significativa, que vai ser um grande divisor de águas para as autogestões, porque a ANS reconheceu que havia necessidade de tirar algumas amarras do crescimento das autogestões. E é sobre isso, portanto, que nós vamos conversar um pouco. Nós sabemos que tudo que é novo traz realmente uma série de dúvidas, uma série de perplexidade, há uma mudança de mindset, inclusive, nas próprias autogestões, né? As autogestões que, na verdade, trabalhavam com grupos fechados, na realidade, de beneficiários, né? Agora elas vão poder se abrir, vão poder oferecer para outros grupos, para outros segmentos. Então, isso traz realmente, claro, grandes dúvidas, grandes entraves num primeiro momento, mas isso tudo é de fundamental importância para o crescimento, para o aprimoramento das autogestões. E daí, portanto, eu vou então fazer uma rápida visão, um overview das principais alterações que a Resolução 649 nos traz, lembrando que essa resolução entra em vigor no dia 1º de julho. Ou seja, ainda está em vigor a Resolução 137 com as suas alterações, ou seja, ela vai continuar em vigor, porém, lá na frente, com a alteração da 649,
Mas apenas para nós lembrarmos que autogestão, né, é um segmento, né, de operadoras sem finalidade lucrativa, né? Hoje, quando nós falamos em autogestão, nós temos 3 tipos de autogestão. Nós temos as autogestões de departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, quando a própria empresa, no seu CNPJ, tem um plano de saúde para os seus empregados, para os seus colaboradores, seus diretores, para o grupo familiar. Depois nós temos as autogestões com patrocinadores ou mantenedores. Os patrocinadores, mantenedores, são pessoas jurídicas de direito privado ou direito público que fundam uma entidade de autogestão, uma associação, uma fundação, uma caixa beneficente, onde esses patrocinadores, esses mantenedores, o patrocinador é aquele que participa total ou parcialmente do custeio do plano de saúde, de despesas administrativas. O mantenedor é aquele que ele, então, realiza as garantias e reservas financeiras dentro do seu CNPJ, não na operadora. Então, essa é a segunda modalidade de autogestão. E a terceira modalidade é a autogestão hoje de determinada categoria profissional. Então, autogestão de fiscais de tributos, autogestão de juízes, autogestão de promotores, autogestões de policiais militares. Essas são, hoje, né, as modalidades de autogestão. Mas o que acontecia e por que nós tivemos, ao longo desse período de regulação de 2006 até agora, nós tivemos restrições ao crescimento das autogestões? Por quê? Porque, num primeiro lugar, os patrocinadores e os mantenedores, nas autogestões com patrocinador e mantenedor, esses patrocinadores e mantenedores tinham que ser do mesmo ramo de atividade ou do mesmo grupo econômico. Ora, isso restringia muito o crescimento das autogestões. Se nós fôssemos, por exemplo, em um município que tivesse lá uma zona industrial e quisesse fazer uma autogestão, não poderia fazer, porque as indústrias são de ramos de atividades diversas. Então, não fazia sentido, né? Ou então tinha que ser todo mundo do mesmo grupo econômico. Então, isso restringiu muito as autogestões. Quando se fala em autogestão de determinada categoria profissional, ainda hoje, só pode ser de uma categoria profissional. Só pode ser uma autogestão só de fiscais, só pode ser uma autogestão só de juízes, só pode ser uma autogestão só de policiais militares, não pode colocar outra categoria. Ora, e essas restrições eram restrições que limitavam o crescimento das autogestões. Enquanto o mercado pode trabalhar com entidades classistas, setoriais ou profissionais, as autogestões tinham essas restrições no seu crescimento. E daí, então, essa alteração da 649, a ANS foi bastante sensível ao longo de toda essa jornada, e muitos estudos foram apresentados, muitas discussões foram realizadas pela Unidas, pelos diretores da Unidas, por lideranças das autogestões. Tive a honra de participar de todo esse processo e, na realidade, a ANS, então, resolveu rever essas normas das autogestões. E ela acabou revendo essas condições de elegibilidade e também acabou revendo uma condição de representatividade das autogestões. Por quê? Porque o que distingue, na verdade, e que precisa continuar distinguindo, essa, na verdade, a diferença que tem entre uma autogestão e uma operadora de mercado, é justamente o fato de que na autogestão, o beneficiário titular, os patrocinadores, participam da gestão, participam da alta administração, da administração da autogestão. É essa a diferença entre um beneficiário de uma autogestão, que não tem relação de consumo, inclusive a própria súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça deixa clara a inexistência de relação de consumo nas autogestões, e agora ainda mais a 649 chama atenção da necessidade desses beneficiários, desses patrocinadores participarem da administração da autogestão, então não há relação de consumo, né? E daí nós vamos verificar que a ANS ela acabou, então, portanto, oxigenando, abrindo, na verdade, esse conceito de autogestão, porque ela reconheceu a necessidade, portanto,
de flexibilizar. Ela reconheceu que, se continuasse desta forma, esse modelo muito restritivo que nós temos hoje de autogestões, isso poderia resultar numa insustentabilidade econômico-financeira e a descontinuidade de operações de um setor tão importante, de um setor tão valorizado pela própria ANS, porque reconhece, na verdade, essa característica básica da ANS, da autogestão, perdão, essa característica básica da autogestão, que é justamente o fato de serem grupos fechados, ser justamente o fato das pessoas participarem da gestão. Então, essa é a diferença entre um beneficiário de uma autogestão e um consumidor de um plano de mercado. Essa é a diferença, né? Porque essa é a diferença de uma empresa que venha a ser patrocinadora de uma autogestão e uma empresa que vai firmar um contrato coletivo por adesão, um contrato coletivo empresarial, principalmente, com uma operadora de mercado. Então, a ANS foi muito sensível, né, a esse aspecto. E aí, a ANS, nessa resolução 649, que, repito, entra em vigor no dia 1º de julho de 2026, ela, então, traz algumas alterações muito importantes para as autogestões. Por isso que, mais uma vez, reitero a importância de encontros como esse que a Benner está nos proporcionando, para difundir, né, essas novas regras, para explicar essas novas regras, para preparar as autogestões e preparar, inclusive, outros que, de repente, tenham interesse, né, em adotar esse regime de autogestão na organização de planos privados de assistência à saúde. O primeiro aspecto que nós vamos verificar na resolução 649 é que ela amplia o grupo familiar. Então, hoje, nas autogestões, o grupo familiar, ou seja, os dependentes, eles podem ser até o 4º grau de parentesco consanguíneo e até o 2º grau de parentesco por afinidade. No passado, inclusive, Bender, nós tivemos 3º grau de parentesco por afinidade, mas a ANS, num determinado momento, acabou estabelecendo o 4º grau de parentesco consanguíneo e o 2º grau de parentesco por afinidade. Pois bem, a resolução 649, ela amplia o grupo familiar das autogestões. Então, a resolução 649 estabelece, portanto, que as autogestões poderão, então, ter como dependentes, né, o 4º grau de parentesco consanguíneo e também o 4º grau de parentesco por afinidade. Enquanto o mercado trabalha com o 3º grau de parentesco consanguíneo e o 2º grau de parentesco por afinidade, as autogestões poderão, então, a partir do advento da vigência da 649, estabelecer o 4º grau de parentesco consanguíneo e o 4º grau de parentesco por afinidade. Ou seja, o que é afinidade? Afinidade são os parentes do cônjuge, do companheiro daquele beneficiário titular. Então, os mesmos parentes que podem ingressar num plano de saúde como dependente de um beneficiário titular, esses mesmos parentes do cônjuge também podem ingressar no plano de saúde das autogestões. Então, esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto importante é que a ANS, então, acabou revendo esse conceito que ela tinha de categoria profissional, né? Por quê? Porque, como eu disse, nós temos 3 modalidades de autogestões, né? A autogestão do Departamento de Recursos Humanos ou órgão assemelhado, que praticamente não sofreu alteração na 649. Nós vamos verificar a única alteração é a necessidade dessas empresas que no seu CNPJ têm um plano de saúde, deixar bem claro lá no seu balanço o que é despesa, o que é receita com referência a plano de saúde, mas não altera. A autogestão de recursos humanos, que é a única modalidade que não tem a necessidade de garantias e reservas financeiras, que não tem a necessidade de auditoria externa independente, que não tem a necessidade de apresentar DIOP e coisas do tipo, porque é um modelo onde a própria empresa, né, assume todo o risco dentro do seu CNPJ. Então, essa modalidade de autogestão de recursos humanos praticamente não sofreu nenhuma alteração na 649. É uma modalidade muito diferenciada, né, dentro do próprio universo das autogestões. Mas,
Como eu disse, nós temos outras duas modalidades que hoje ainda está vigente a 137 com as suas alterações até antes da vigência da 649. Nós temos um modelo muito restritivo, porque uma autogestão de categoria profissional, que é uma associação ou uma fundação que visa dar o plano de saúde para os integrantes daquela associação ou daquela fundação de uma determinada categoria profissional, o conceito que nós temos hoje é um conceito muito restritivo, porque só podia ser de uma determinada categoria profissional. Eu tive situações, inclusive, aqui na nossa advocacia, de uma associação muito importante, de uma categoria muito importante, que tinha uma outra categoria junto, e a ANS obrigou a outra categoria a sair. Não podia ter duas categorias profissionais dentro de uma mesma entidade. Só podia ser uma. Ora, isso acabava comprometendo, né, a questão do mutualismo, acabava comprometendo a questão da sustentabilidade. Enquanto o mercado pode ter um contrato coletivo por adesão com entidade classista, setorial, profissional, a autogestão só podia ser de uma determinada categoria profissional. Pois bem, a ANS, então, acabou revendo esse conceito. A partir agora da vigência da Resolução 649, a partir de 1º de julho, não haverá mais essa restrição. Então, eu posso ter uma autogestão com mais de uma categoria profissional. Eu posso integrar esta autogestão, esta associação, esta fundação, com mais de uma categoria profissional. Com isso, eu trago o quê? Eu trago uma preocupação, eu trago uma segurança maior até para a própria entidade, no sentido de aumentar, né, a massa que vai participar dessa entidade, o que vai melhorar o mutualismo, que vai ajudar na sustentabilidade, né, porque até então nós tínhamos apenas uma determinada categoria profissional. Por sinal, mais de 60% das autogestões que nós temos hoje, elas têm menos que 20 mil vidas. Nós temos autogestões com um número muito pequeno de vidas, principalmente autogestões ligadas a categorias profissionais. Por quê? Porque a norma restringia, né, a possibilidade de trazer outras categorias. Isso não vai mais existir. Então, a partir de agora, né, a partir da vigência da 649, essa limitação de determinada categoria profissional não vai existir mais, né? Então, poderão ter mais categorias, poderão ser multicategorias profissionais dentro de uma entidade. Um outro aspecto também que a norma veio a realçar, porque, na verdade, isso já está previsto na norma atual, mas a 649 fez questão de deixar isso claro, é que na autogestão nós podemos ter patrocinadores e mantenedores. Mas nós, lá atrás, inclusive, havia também a possibilidade do instituidor, sem ele ser patrocinador, sem ele ser mantenedor, ele também participar da autogestão. Mas já de algum tempo isso está proibido. Então, o instituidor, ele necessariamente tem que ser patrocinador ou ele tem que ser mantenedor. Não pode ser só o instituidor. Nós sabemos que em outros setores, como, por exemplo, das entidades fechadas de previdência complementar, existe lá a possibilidade de você colocar só um instituidor, sem ele ser patrocinador, sem ele ser mantenedor, sem ele participar da governança da entidade fechada de entidade de previdência complementar, por exemplo. Isto não é possível dentro da saúde suplementar. Já não é possível hoje e não será possível também com a 649. Ou seja, o patrocinador, o instituidor, alguém que queira instituir um plano de saúde, colocar os seus beneficiários no plano de saúde, esse instituidor tem que ser patrocinador ou ele tem que ser também mantenedor. Não pode ser só instituidor. Um outro aspecto muito importante também, meu querido Severino e a todos que nos acompanham aqui, outro aspecto muito importante que a ANS veio a corrigir na 649 foi que as autogestões, elas podem se utilizar da rede de prestadores de serviços de outras autogestões, seja através de um convênio de reciprocidade, seja através de uma contratação de rede
de uma outra autogestão, ou pode também se utilizar da rede de prestadores de uma outra operadora, de uma operadora de mercado. Isso é muito comum, muitas vezes, ou através de Unimedes, ou através de outras entidades do mercado. Então, a autogestão, ela pode, né, compartilhar a sua rede. A autogestão pode se utilizar, portanto, né, do compartilhamento de uma rede de terceiro, né, para a prestação do serviço para o seu beneficiário. Só que a norma atual, que ainda está em vigor, que vai ser alterada agora pela 649, ela tinha uma restrição odiosa. Por quê? Porque a autogestão, ela pode alugar, vamos colocar essa expressão, uma rede de terceiro, mas se ela tivesse condições de prestar serviços para o mercado, por exemplo, não só para as autogestões, mas para o mercado compartilhando a sua rede, ela não podia. E nós temos a CACI, temos CAMED, temos outras operadoras de autogestão que têm condições e outras de compartilhar a sua rede, porque as autogestões têm uma capilaridade muito grande no território nacional, né? As autogestões, ao contrário do mercado, que muitas vezes ele só vai vender onde comercialmente interessa, a autogestão, às vezes até por questões de normas coletivas do trabalho, né? Questões de normas trabalhistas, aonde tiver um funcionário do Banco do Brasil, aonde tiver um carteiro, onde tiver um profissional do fisco, as autogestões vão estar presentes, né? Então, é de fundamental importância entender que ela tem uma capilaridade muito grande e ela também poderia, se quisesse, né, ninguém é obrigado, ela poderia disponibilizar, e às vezes o mercado tem até interesse em alugar a rede de uma autogestão. Isso não podia. Não podia. A norma vedava. Apesar de ter uma norma geral que fala sobre compartilhamento de riscos, a norma, de rede, perdão, a norma vedava, né? E hoje, então, a ANS, ela vem a deixar claro que é possível, sim, a autogestão também compartilhar a sua rede com o mercado, se o mercado tiver interesse em comprar, portanto, o seu serviço. Agora, o aspecto principal da resolução 649 é a preservação daquilo que é a cláusula pétrea da autogestão, que é o quê? A representatividade. Porque, como eu disse no início, e no final do dia, o que a ANS vai querer saber, é qual que é a diferença entre um beneficiário de uma autogestão e um consumidor de uma operadora de mercado. Porque na autogestão, as pessoas têm que participar da vida da autogestão, né? A autogestão, uma empresa que vai ser patrocinadora, ela não é uma mera compradora de serviços de assistência à saúde. É alguém que participa da vida da autogestão. Isso hoje já existe. Se nós pegarmos a norma que está em vigor hoje, a 137, com a redação que ela tem hoje, o artigo 4º já estabelece isso. E o que a 649 fez foi, vamos dizer assim, realçar mais o aspecto de governança que deve existir na autogestão. Realçar ainda mais esse aspecto, na verdade, de representatividade que deve existir nas autogestões. A ANS, ela flexibilizou as autogestões, ela oxigenou, ela tirou essas restrições, né, que nós vimos de única categoria profissional, ou vamos ver daqui a pouquinho da necessidade dos patrocinadores e os mantenedores serem de mesmo ramo de atividade, ou mesmo grupo econômico. A ANS revogou essa parte, mas ela deixa o seguinte, olha, a necessidade, e aqui o artigo 4º estabelece com todas as letras, o ato constitutivo da entidade de autogestão deverá prever que todos os beneficiários titulares que contribuam para o custeio do plano, bem como mantenedor ou patrocinador, serão elegíveis para compor seu órgão máximo de administração. Até hoje essa redação já existe, tá? Só que ela acrescenta, bem como quaisquer outras instâncias de caráter deliberativo, fiscalizador ou consultivo quando existentes. Até esse ponto aqui, né, a órgão máximo de administração, essa redação é a redação que já tem hoje.
Ou seja, não é novidade a necessidade dos beneficiários titulares e dos patrocinadores participarem da administração da autogestão. Só que agora, a ANS, na resolução 649, e esse aspecto tem ensejado realmente muitas dúvidas, né? Esse aspecto tem ensejado muitas discussões, né, de como, na verdade, fazer isso, mas agora a ANS, ela estabeleceu, vamos dizer, uma governança mais apurada dentro das autogestões, né? Claro que essa obrigatoriedade não se aplica às autogestões e recursos humanos, porque é a própria empresa que tem o plano de saúde no seu CNPJ para os seus empregados, mas as outras autogestões, as com patrocinadores e mantenedores, e as autogestões de categorias profissionais que agora estão, vamos dizer, oxigenadas, flexibilizadas, a necessidade, então, a ANS colocou de uma estrutura de governança. E ela, então, coloca que a estrutura organizacional da entidade de autogestão deverá possuir, no mínimo, um conselho de administração deliberativo ou órgão colegiado equivalente de administração superior, uma diretoria executiva ou órgão executivo equivalente, um conselho fiscal ou órgão de controle de fiscalização equivalente. É vedada a restrição à participação dos beneficiários titulares e dos representantes de cada um dos patrocinadores ou dos mantenedores que compõem a autogestão, conforme sua característica, que terão direito a votar e serem votados nas eleições dos órgãos de administração que trata o CAD. Aqui, na verdade, está a cláusula pétrea, né, dessa norma. Aqui está, e também, com certeza, aqui nós vamos verificar muitas dúvidas sobre como é que deve ser a participação desses beneficiários e desses patrocinadores. E já quero aqui, já me antecipar aqui a todos, para dizer que a ANS, ela fez questão de deixar claro que ela não vai tratar do que a gente chama da microrregulação. Né? Ela, nesse momento, ela não vai entrar em detalhes com referência a isso que ela colocou, a isso que ela pregou. Ela coloca com muita propriedade que ela vai avaliar como que as autogestões vão se comportar, ela vai avaliar, daqui a 2 anos, ela vai fazer, inclusive, uma releitura dessa nova resolução, e aquelas autogestões que não preservarem, né, essa cláusula pétrea, na verdade, que ela não conseguir se acomodar, se ajustar a essa nova realidade, que ela não tiver um critério que seja razoável, né, para garantir essa questão de representatividade, essa autogestão pode ser reclassificada como medicina de grupo, a ANS pode entender que ela não preenche esses requisitos. E, na verdade, eu até brinquei muito em alguns eventos, aqueles que me acompanham já devem ter visto eu falar sobre isso, eu comentava com o Dr. Jorge Aquino, que é o diretor da DIOP, aqui quero, mais uma vez, enaltecer o brilhante trabalho que a equipe da DIOP realizou, que a ANS como um todo realizou, no sentido, né, de ter a sensibilidade para rever essas normas das autogestões, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim, demorou muito tempo, nós sabemos, e a Unidas foi muito aguerrida durante todo esse período, e levando sempre para a ANS estudos, discussões, análises as mais diversas, mas eu brincava com o diretor Jorge Severino, dizendo o seguinte, olha, o Flamengo, e ele deve estar muito contente, o Flamengo, alguém para votar na Assembleia do Flamengo, precisa ter 3 anos de associado. No Botafogo, alguém para ser membro do Conselho Deliberativo, mas quem ainda está no Conselho Deliberativo, tem que ter 3 anos de associado. Hoje já nós temos várias autogestões que as pessoas, para participarem de órgãos de administração, têm que ter um determinado tempo, tem que ter uma determinada qualificação, por exemplo, alguém para ser do Conselho Fiscal, para ser da diretoria. Hoje já temos estatutos que deixam claro, por exemplo, tem que ter nível superior, né? A Unidas, né, que é uma entidade extremamente democrática e tem a honra de prestar serviço à Unidas já de longa data e ter participado todo esse período, ela tem direito, todo mundo tem direito de votar e ser votado, mas tem pesos diferenciados. Uma operadora, uma autogestão pequena, até 20 mil vidas, tem
tem direito a um voto. Uma operadora grande, com 700 mil vidas, tem direito a 7 votos. Isso não tira o caráter democrático. Então, há necessidade de se analisar caso a caso. Há necessidade de se verificar situação por situação. Mas não se pode perder o princípio. Não se pode perder a base. Não se pode perder a essência da autogestão, que é justamente, a representatividade. E a INS chama muita atenção para essa questão. Outro aspecto, eu também já mencionei, que na autogestão de recursos humanos há necessidade de se colocar lá na contabilidade de forma separada, as despesas na prestação de assistência à saúde, Isso não tinha, A autogestão de recursos humanos, como eu disse, não está sujeita a garantias reservas financeiras, não está sujeita a DIOP, não está sujeita a auditoria externa independente, não está sujeita a uma série de coisas totalmente econômica e financeira, porque é a própria empresa, é um modelo muito diferenciado, mas a INS fez questão, nessa alteração da 649, de deixar claro que essa autogestão tem que ir lá no seu balanço colocar isso. E aí, um outro aspecto, outra mudança muito importante que falei no início, é que uma dos grandes problemas, os grandes empecilhos, para o crescimento das autogestões era a obrigatoriedade de que os patrocinadores e os mantenedores das autogestões tivessem que ser do mesmo ramo de atividade ou do mesmo grupo econômico. Eu não tenho dúvidas que isso acabou restringindo muito o crescimento das autogestões. Nós vamos verificar que a Resolução 649, ela mantém os conceitos, as definições de instituidor, de mantenedor, de patrocinador. Como já mencionei, o instituidor necessariamente tem que ser instituidor patrocinador ou instituidor mantenedor, não pode ser instituidor, existe isso em outros ramos, nós sabemos, mas aqui não, então a ANS deixou muito claro, mas a ANS revogou todas aquelas limitações que tinham no artigo 12 da 137, que acabavam exigindo que os instituidores, patrocinadores e mantenedores fossem do mesmo ramo de atividade ou do mesmo grupo econômico. Por sinal, o grupo econômico, foi uma alteração que foi introduzida lá pela Resolução 355, isso lá em 2014, e que até hoje não tinha sido regulamentado para as autogestões. Então, o aspecto principal, um dos aspectos principais dessa norma é justamente esse fato, que a partir de agora, as empresas que venham a ser públicas ou privadas, que venham a querer ser patrocinadoras ou mantenedoras, o que a gente tem mais é patrocinadoras, na verdade são poucas autogestões de mantenedores que nós temos, eu acho que dá para contar aí nos dedos de uma mão quantas autogestões que são mantenedoras. A grande maioria dessas empresas públicas e privadas que se unem e fundam uma associação, uma fundação, uma caixa beneficente, com CNPJ próprio, com objeto social exclusivo, são de mantenedores, para dar assistência à saúde dos seus empregados. A gente vê, inclusive, um interesse muito grande em setores do mercado, empresas interessadas nesse modelo de autogestão. Porque, veja, a ideia, quando nós discutimos com a ANS, quando nós mostramos para a ANS a necessidade, até para a sustentabilidade das autogestões, não era só visando as autogestões existentes, mas também visando a possibilidade de novas autogestões, de empresas às vezes que podem até nem ter plano de saúde de mercado, essa norma não veio aqui para pura e simplesmente tentar tirar fatias daqui ou dali, ou mesmo entre as autogestões, a ideia é nós ampliarmos, Claro que haverá, a partir de agora, uma competitividade maior
nas autogestões, coisas que não tinha antes, né? Porque as autogestões eram bem fechadas, né? Eram só do mesmo grupo econômico ou do mesmo ramo de atividade. Agora não há necessidade mais da observância dessas restrições. Nós podemos ter autogestões multipatrocinadas, né? E que não são mais necessariamente de um mesmo grupo econômico ou todas do mesmo ramo de atividade. Isso traz realmente uma competitividade dentro do setor que praticamente inexistia, mas traz também uma grande oportunidade, né, de crescimento, de aprimoramento, né? A possibilidade de, inclusive, nós trazermos para dentro das autogestões setores, empresas públicas e privadas, algumas até que nem tinham plano de saúde, né, de mercado, poderia ter, mas nem poderia nem ter plano de saúde em determinados setores que teriam uma facilidade muito maior de se organizar sobre modalidade de autogestão. Outro aspecto importante, né, que a norma traz é essa questão de ela não altera, né, a 649, ela, na verdade, ela altera 137. O número vai continuar o mesmo, 137, com as alterações que ocorreram ao longo do período, entre essas alterações, a 649. E ali, nós vamos ver que a 137, que é a nossa norma atual, que ela continua vigendo, né, com algumas mudanças que vão ter na 659, mas tem questões que a ANS não alterou. Então, por exemplo, o conceito de patrocínio, né, o conceito de mantenedor, o conceito do convênio de adesão, do convênio de patrocínio, né? Ela regula a norma também, a entrada e saída de patrocinadores, né? Então, como é que isso funciona? E no que concerne a saída de patrocinadores, a norma, então, altera a 137 apenas para deixar claro que esse patrocinador, que precisa, inclusive, a entrada de novos patrocinadores, ser autorizados pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho Deliberativo, mas a saída dele, e é um ato voluntário de vontade, ele não precisa pedir autorização, a saída dele, ele tem que notificar com uma antecedência de 90 dias a autogestão, e os beneficiários desse patrocinador, que porventura venha a sair da autogestão, precisam ser comunicados com 60 dias de antecedência, que daqui a 60 dias eles não vão estar mais naquela autogestão que o seu patrocinador está saindo. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouquinho uma outra figura nova que apareceu nessa norma, na realidade, a portabilidade, né? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que tem uma alteração na resolução 438, imposta pela 649, que essas pessoas, quando saem da autogestão, se quiserem exercer a portabilidade para ir para uma outra operadora com isenção de carência e cobertura parcial temporária, como está lá na 438, elas podem fazer. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a norma, então, procurou regular melhor essa questão da entrada e saída de patrocinadores. E não só isso também, dar uma transparência maior a essas autogestões de patrocinadores, porque diz que o ato constitutivo da autogestão deve, se possível, mencionar todos os nomes de patrocinadores, deve prever os requisitos de ingresso, né? Inclusive a necessidade desse ingresso do patrocinador ser aprovado numa reunião do Conselho de Administração ou Conselho Deliberativo ou órgão equivalente, mas que deve, então, sempre estar no sítio eletrônico da autogestão, né? No sítio eletrônico da autogestão, a relação desses patrocinadores, para que a comunidade como um todo, a sociedade como um todo, possa saber quem são, portanto, os patrocinadores daquela autogestão, dando uma transparência maior, né? Transparência maior a essa autogestão. Como disse também, a questão da portabilidade, né? A portabilidade, ela é uma figura nova, é uma figura que não existia, né? De alguém que sai de uma autogestão poder exercer a portabilidade. Essa figura também foi trazida pela 649. Um outro aspecto, já estou aqui nos meus minutos finais,
Mas um outro aspecto que eu queria trazer, que também foi uma alteração muito significativa na 649, que, como eu disse, entra em vigor em 1º de julho, ela estabeleceu, hoje, o artigo 21 da Resolução 137 fala que a autogestão, né, ela pode sim se utilizar da rede de terceiros, né, para a prestação dos seus serviços, né, ou seja através de uma outra autogestão, através de convênio de reciprocidade, ou mesmo de contratação de outra autogestão, ou mesmo de uma operadora, de uma rede de mercado, né, mas essa contratação de rede indireta não podia, pela norma atual, dentro do município sede da operadora. Lá no passado, inclusive, não era só o município sede, era o município sede onde tinha escritórios regionais. Na 355, nós conseguimos tirar os escritórios regionais, ficou mantida fora do município sede, e agora a 649 abre um leque de oportunidade maior para as autogestões, porque ela pode, mesmo no município sede, ter rede indireta. Pode ter, inclusive, sua rede própria, pode ter até sua rede credenciada, mas ela antes não podia ter uma rede indireta, e agora ela pode. Outra alteração muito interessante, que é uma sensibilidade grande que a ANS tem em face das autogestões, é porque nas autogestões, pensa numa autogestão, por exemplo, não nacional, mas uma autogestão que tem uma área de abrangência mais restrita, seja municipal, seja grupo de municípios, seja estadual, seja grupo de estado. Havia uma preocupação grande, porque às vezes nessa autogestão, o que acontecia? Ela tinha uma área de abrangência mais restrita, mas havia a necessidade de alguém ter uma prestação de serviço mesmo fora daquela área de abrangência. A redação hoje da 137, ela já possibilita uma excepcionalidade, que é uma excepcionalidade de trabalho. Então, se alguém, por exemplo, que está numa autogestão, vamos imaginar uma autogestão de fisco, né? Alguém lá que é da autogestão de fisco em um determinado estado da federação, o plano é só naquele estado da federação, e de repente aquela pessoa, vamos imaginar que seja nomeada secretária da Receita Federal e tem que trabalhar em Brasília. Hoje, pela norma atual, é possível, nessas situações de excepcionalidade, da pessoa ter que trabalhar numa outra localidade, era possível continuar com o plano de saúde, de repente contrato uma outra operadora lá, num convênio de reciprocidade, e dou atendimento lá a essa pessoa em Brasília, que não é da área de abrangência dessa autogestão. Só que nós tínhamos outras casuísticas, né? Não só de trabalho, mas, por exemplo, vamos imaginar que alguém passou, o seu filho passou num vestibular lá no interior de Minas, né? Através do Enem, através do SISU ou coisa parecida, e ia ficar sem plano de saúde. Então, hoje a norma, ela ampliou, né, essa casuística. Então, é possível eu oferecer, além da área de abrangência, se a minha área de abrangência for restritiva, nas situações de aposentadoria, trabalho, estudo ou saúde, né, mas por o limite continua, de 10%, né, de 10% da carteira. E aí, essa é uma alteração também bastante significativa e importante que a ANS colocou. Por fim, já aqui indo para o finalmente, a norma, então, só reiterou, porque, volto a dizer, na autogestão, o beneficiário titular, o patrocinador participa da vida da autogestão e, claro, assume responsabilidades. Vocês sabem que aqueles que exercem cargos na administração de uma autogestão, de qualquer operadora, né, mas assumem responsabilidades. Se amanhã tiver uma direção fiscal, por exemplo, há inclusive a indisponibilidade dos bens, né, das pessoas que integram a diretoria, o conselho de administração. O conselho fiscal, não necessariamente, né, mas a administração, sim. Então, eles têm que assinar um termo de responsabilidade. Então, a ANS deixou isso, reiterou, na verdade, essa responsabilidade dos administradores. E, por fim, a norma, nós tínhamos uma outra norma, que era uma instrução normativa, depois de que tratava da questão do mantenedor, que não é uma regra, né? É uma figura, como eu disse, que não é tão comum nas autogestões, que seria de uma empresa
que monta uma autogestão para os seus empregados e essa empresa, assume todo o risco da atividade, assume todas as garantias e reservas financeiras. Não é regra, é uma exceção. Nós temos poucas autogestões dessa modalidade. Mas havia uma instrução normativa tratando desse assunto, inclusive estabelecendo até o termo de garantia que essa autogestão mantenedora tem que assinar, né? Mantenedora é mantenedora 100%, não pode ser parcial. A ANS, então, incorporou na 649 essa regra. Ela tirou dessa instrução normativa e trouxe, na verdade, essa regra para a própria norma, né? Essa, de certo, o que eu tive a oportunidade aqui, desses 40 e poucos minutos aqui, passei um pouquinho, a oportunidade de falar para vocês, é trazer, na verdade, né, os aspectos principais, né, dessa alteração da 649, trazer o histórico, na verdade, né, de como é que foi construída essa alteração, né, as gestões que foram realizadas junto à ANS, as diversas análises que foram feitas, e aqui, mais uma vez, né, agradecer aí a oportunidade que a Benner está nos dando, né, de conversar sobre essa modalidade tão importante de operadora e para uma resolução que poderá trazer um divisor de águas muito grande, né, para as autogestões. Volto a dizer, o único setor que não cresceu ao longo de todo esse período. A medicina de grupo cresceu, as cooperativas cresceram, as seguradoras cresceram, as autogestões não cresceram porque tinham normas extremamente restritivas, né? Extremamente restritivas, que foram se restringindo ao longo do tempo. E a ANS agora, em um bom momento, e aqui mais uma vez reiterando toda a discussão que foi feita lá, reiterando os esforços do próprio órgão regulador, no sentido de reconhecer a importância da autogestão e o risco que ela estava correndo, né, na continuidade do modelo normativo que nós temos hoje. Então, eu paro por aqui, meu querido Severino, mais uma vez, agradecendo imensamente a oportunidade que você nos dá de falar sobre esse segmento importante. Vocês que têm um trabalho também grande com autogestões, tem muitos clientes que são das autogestões, e estão sempre procurando aí acompanhar, né, o que acontece dentro da regulação dos planos privados de ciência e saúde, um setor tão importante que mais de 25% da população brasileira tem plano de saúde, nas modalidades mais diversas. Nós queremos o crescimento, na verdade, desse segmento, né? Nós entendemos que a ideia de flexibilizar para as autogestões não é só flexibilizar para as autogestões, é o crescimento do mercado de saúde suplementar como um todo. Então, me coloco aqui à sua disposição, me coloco à disposição aí de eventuais questionamentos, lembrando que a ANS não regular a micro-regulação, mas sim a macro-regulação nesse momento. Muito bem, doutor Toro, muito bem, parabéns. Surgiram muitas perguntas, vamos lá, então. O nível de maturidade das autogestões é muito diferente. Nós temos vários níveis. Você acha que essa mudança ela incentiva fusões ou criação de novas autogestões? Vejam, ainda é muito prematuro, né, para nós verificarmos para onde esses ventos vão soprar. Mas o que eu posso dizer num primeiro momento é que abre-se uma oportunidade muito grande para as autogestões ampliarem as suas carteiras, né? Abre uma oportunidade muito grande para as autogestões, e as autogestões, como eu disse, 60% são autogestões com menos de 20 mil vidas, são autogestões que têm uma capilaridade muito grande no território nacional, né? Então, tem um potencial aí muito grande, né? Eu entendo que, nesse primeiro momento, e as autogestões têm também um sentimento de pertencimento muito forte, né? Porque são esses gestores, muitas vezes, são até abnegados, são pessoas até, pelo menos as pequenas, que são voluntários. Então, o que eu percebo, na verdade, nesse momento, Severino,
é uma preocupação muito grande, né, em como fazer essas aberturas, né, como preservar, né, de certo modo, o grupo atual, porque nós vamos ter que abrir, né, nós vamos ter que abrir para outras pessoas poder votar e ser votado, participar da gestão. Então, num primeiro momento, eu vejo que há uma preocupação muito grande em como fazer essa abertura e como preservar essa essência das autogestões, né? Porque foi justamente essa essência que possibilitou a ANS, esse reconhecimento que possibilitou a ANS nos flexibilizar. Então, eu penso que fusões, incorporações, talvez não seja o caso num primeiro momento. Eu acho que nós vamos ter, talvez, um fortalecimento de determinadas autogestões, nós vamos ver aí algumas ampliações de categorias profissionais, a entrada de novos patrocinadores, né? Não talvez necessariamente um movimento, num primeiro momento, de fusões, incorporações, alguma coisa nesse sentido, porque tem um laço, vamos dizer assim, de pertencimento, de representatividade muito forte nas autogestões. Muito bem, muito bem. Existe vou fazer a pergunta da Renata. Considerando essas mudanças, quais são os principais riscos e principais oportunidades que as autogestões terão agora a partir de 26? Muito bem, obrigado, Renata, pelo seu questionamento. Eu tenho falado muito, né, até aquela metodologia SWOT, né, quer dizer que todos esses movimentos, eles trazem riscos e trazem oportunidades, né? Então, o primeiro aspecto que a autogestão precisa entender é que ela vai ter que abrir sem perder, na verdade, essas suas características, né? E esse movimento, né, eu mencionei na minha fala, nós, até então, nas autogestões, nós não éramos concorrentes, né, porque nós tínhamos grupos fechados. A partir de agora, não vai acontecer isso. Então, a partir de agora, vai ter uma competição entre as autogestões e ela precisa ser a mais tranquila possível, porque eu até brinco, eu uso uma expressão um pouco popular, mas isso aqui não foi feito para ser um jogo de come-come. É um jogo de a gente tentar ampliar, fortalecer, aumentar, na verdade, as autogestões. Mas nós temos que levar em consideração que existem riscos, né? Que existem riscos porque, a partir de agora, a autogestão não era um concorrente, né? E ela pode vir a ser um concorrente. Então, nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que ter essa preocupação de como, na verdade, fazer essa abertura preservando essas questões de representatividade. E existem maneiras de se fazer isso, né? A ANS, como eu disse nesse primeiro momento, ela não vai tratar da micro-regulação, ela está tratando da macro-regulação. Nós precisamos, na verdade, fazer desenhos que sejam desenhos que atendam o princípio da razoabilidade, né? Então, é possível, num primeiro momento, estabelecer prazos, estabelecer condições, algumas até que já existem hoje, né, para essas novas adesões, é possível, né, desde que sejam questões que atendam o princípio da razoabilidade. Por outro lado, poderão ter grupos que queiram ingressar e que queiram já assumir posições de administração, posições de gestão, já desde pronto. Então, isso tudo vai depender muito das situações. Mas eu não tenho dúvidas que essa abertura, ela traz oportunidades, mas ela também traz riscos. A autogestão não é obrigada a fazer nada, né? Quer dizer, vai ser obrigada, sim, a rever o seu estatuto, verificar se o seu estatuto está condizente com todas as questões previstas na 649, temos até 1º de julho para fazer essas adaptações, mas ninguém é obrigado a abrir se não quiser. Só que precisa entender, né, que mesmo você não querendo abrir, né, hoje as autogestões já não estão mais sujeitas àqueles conceitos fechados, né, de grupo econômico, de ramo de atividade, né, ou de determinada categoria profissional. Então, isso vai trazer realmente oportunidades
e vai trazer risco. Mas é muito importante essa preparação. E, mais uma vez, eu aqui reitero os agradecimentos a esse espaço que você abre para as autogestões, porque, claro, há necessidade de uma preparação. Tudo que é novo traz realmente dúvidas, traz perplexidade, traz preocupações, mas o que eu quero dizer é o seguinte, fomos nós que pedimos isso. Foram as autogestões que pediram para a ANS essa abertura. E eu até falava durante essa nossa caminhada toda, falei, cuidado com o que vocês pedem, porque vocês podem ter. E nós temos, tá certo? Então, quem pediu essa abertura, quem pediu essa flexibilização para a ANS foram as próprias autogestões, onde a ANS reconheceu que se ela não abrisse, nós poderíamos ter, daqui a um pouco tempo, um problema até de sustentabilidade. Então, quem pediu essa abertura fomos nós, né? E muito nós bem. Precisamos saber aproveitar essa oportunidade. O Celso e o Fabiano, que estão conectados, eu não sei de que operadora, como os níveis de governanças, eles foram, vamos supor, ter uma nova exigência sobre governança, qual o senhor queria um caminho prático para as autogestões se preparar para esse novo momento? Tem uma jornada que a gente poderia falar que eles têm que fazer, além da alteração do estatuto? Bom, muito obrigado, Celso e Fabiano. Veja, na realidade, a norma de hoje, ela já estabelece que os beneficiários titulares e os patrocinadores têm que participar do órgão de governança máximo da operadora. Isso já existe hoje. Inclusive, a ANS tem até revisto aí estatutos de autogestões para deixar isso claro. O que a ANS fez a partir de agora foi qualificar um pouco mais essa governança. Então, eu preciso ter um conselho de administração, eu preciso ter uma diretoria, eu preciso ter um conselho fiscal, eu preciso ter a possibilidade de votar e ser votado, e aí os critérios a ANS não estabeleceu, ela deixou a macro-regulação e, para nós, a micro-regulação. Então, o que nós precisamos, na verdade, em primeiro lugar, é pegar esse estatuto dessa autogestão de hoje e verificar o que está adequado, o que não está adequado. Quais são os órgãos que ela tem, quais são os órgãos que ela não tem. Se eu peguei um estatuto recentemente de uma autogestão que estava lá no conselho, tinha uma diretoria e um conselho fiscal, mas que o conselho fiscal, na verdade, era o conselho deliberativo. Então, nós temos que separar, né? Nós temos que entender bem o que é o conselho de administração ou deliberativo, o que é a diretoria, o que é o conselho fiscal, quais são os poderes, como é que isso funciona, e eventualmente, fazer as adaptações necessárias. O primeiro aspecto. O segundo aspecto, Fabiano e Celso, nós precisamos entender o que essa autogestão quer. Então, o que essa autogestão é? Se ela é de recursos humanos, não vamos mexer, né? Porque ela continua. Agora, se ela é com patrocinadores e mantenedores, se ela é determinada na categoria profissional, ela quer abrir. De que maneira que ela quer abrir? Que setores que ela quer abraçar? Como é que ela vai fazer esse processo? Como é que ela vai fazer a governança? Como é que esses novos que estarão entrando vão participar da governança? Eu já tenho restrições hoje, ou eu vou criar novas restrições? Se eu já tenho restrições, fica até mais fácil. Por exemplo, tem autogestão que já tem no seu estatuto, por exemplo, a necessidade de que a pessoa tem que estar X anos dentro da autogestão para assumir um cargo de administração. Fica mais fácil eu estabelecer essa restrição agora. Como é que eu vou estabelecer restrições para esses que estão chegando por um determinado lapso temporal? Que critério que eu vou adotar? E aí, Fabiano e Celso, a gente vai ter que buscar, vai ter que estudar, inclusive, outros modelos que existem. Na própria sociedade anônima, né, você tem lá, muitas vezes, dentro de um conselho, você tem aqueles que têm, por exemplo, patrocinadores, que têm um maior capital, ou que têm um maior número de beneficiários, outro que tem menos. Como é que vai ser a representatividade desses, né, dentro de uma mesa de conselho? Nós vamos usar, nós temos nas próprias entidades fechadas de previdência complementar, nós temos alguns modelos que, de repente, podem ser analisados. Ou seja, há sim a possibilidade
de a gente estudar caso a caso, situação por situação, mas é muito importante que essa autogestão saiba para onde ela quer ir, né? Porque se ela não souber para onde que ela quer ir, não adianta nada, né? Essa conversa toda. Então, nós precisamos entender qual que é como é que ela pensa, né, em fazer essa abertura, que setores, que categorias, de que maneira, mas ela vai ter que preservar essa governança. Mas essa governança, como eu disse, existem modelos que podem ser utilizados nesse primeiro momento, nessa adaptação. Então, tem que, em primeiro lugar, ela vai pegar o estatuto social da operadora de autogestão e verificar no que ela está de acordo com a norma, do que ela não está de acordo com a norma. E verificar o que ela quer fazer a partir de agora, né? Como é que ela vai, que eu vou dizer, fomos nós que pedimos essa abertura, foram as autogestões que pediram essa abertura. Como é que ela vai aproveitar essa oportunidade? Vai ter que fazer uma análise caso a caso. Muito bem. Na verdade, a Benner é uma sociedade anônima que tem um alto nível de compliance e governança em função de que a gente atende grandes empresas listadas na Bolsa. Na verdade, o estatuto, o que a ANS exige, é muito próximo do que um estatuto de sociedade anônima, onde os sócios elegem os conselheiros, conselho fiscal, assim por diante. Então, se aproxima muito de uma empresa que hoje tem ações na Bolsa, assim por diante. Veja, vocês, Severino, qual a experiência que vocês têm aí, com as expertises que vocês têm de diversos ramos, né? Vocês podem também trazer uma contribuição grande para esse setor, né? Porque nesse momento a gente precisa olhar outras coisas que já tem. Quer dizer, eu tenho certeza que vocês também estão se preparando aí, né, para essa mudança, também estão sendo questionados pelos clientes de vocês. Talvez você possa até discorrer alguma coisa a respeito disso também, né? Bom, a Benner está totalmente preparada para esse novo modelo, as tecnologias estão preparadas, até porque a gente já tinha algumas situações que já era praticado o multipatrocinador, em algumas situações. Então, a Benner tem hoje uma estrutura que chama contratos dentro do sistema, e eu posso ter um contrato com vários planos diferentes. Então, isso significa que eu posso construir para um patrocinador um produto diferente a nível de cobertura, a nível de rede restrita, rede ampla, rede compartilhada, assim por diante. Então, o sistema está preparado para essa nova estrutura. Não importa quantos patrocinadores tem, quantos planos você pode criar. Poder criar planos regionais, poder criar planos estaduais, planos... Então, você não está limitado ao teu plano padrão, que hoje consta no estatuto. Então, muitos autogestões têm no estatuto, dentro do estatuto, a rigidez do produto que oferece. Agora, isso tem que ser mudado, porque você pode ter N produtos, depende do patrocinador. Mas existe uma dúvida aqui, doutor, é o seguinte: quando eu tenho mais de um patrocinador, como é que eu contabilizo isso? Eu tenho que separar na contabilidade cada patrocinador, o sinistro por patrocinador, por contrato ou por plano? Vejam, a norma ela não altera isso. Isso já existe hoje. Então, eu posso ter multipatrocinadores hoje, só que eu tinha que ter esses patrocinadores no mesmo ramo de atividade, no mesmo grupo econômico, e agora não vou ter. E eu posso ter produtos diferenciados por patrocinadores, né? Então, eu, como operador de plano de saúde, eu posso estabelecer, e você já trouxe aqui também a expertise de vocês, eu posso ter produtos diferenciados por patrocinadores. Esses produtos têm que estar registrados na ANS, então pode ter cálculo de sinistralidade por produto. É claro que a operadora, ela leva em consideração, e a ANS, quando fala da sustentabilidade da operadora, quando ela fala da regulação prudencial, ela trata a operadora como um todo, né, da autogestão como um todo. Mas é possível eu estabelecer para os patrocinadores condições diferenciadas, eu estabelecer produtos diferenciados. É possível, né? E isso é possível hoje, né? E vai ser possível com a 649. O que vai acontecer é que hoje os patrocinadores estavam sujeitos a limites, né? Tinham que ser do mesmo ramo de atividade ou do mesmo grupo econômico. E agora não. Então, não muda nada. E na verdade, e cada vez mais, né, nós estamos vivendo um momento
de muitas alterações, né? Você veja, saindo um pouco fora do nosso tema aqui, nós temos a resolução 623, né, que fala sobre o acolhimento. Nós temos essas resoluções hoje sobre a questão de rede, né, como você colocou, a 585. Nós vamos ter uma alteração muito significativa agora no final do mês, no processo administrativo sancionador, com a mudança da 483, da 489. Nós estamos vivendo um momento de muita mudança, né? Nós tivemos uma decisão muito importante que nós ganhamos, que a Unidas foi a protagonista lá no Supremo Tribunal Federal, no sentido de uma interpretação conforme sobre a questão se o rol é taxativo, exemplificativo. Então, tudo isso, né, é nesse momento que nós vamos ter que encaixar essa questão da 649, é a oportunidade que as autogestões têm, né, de oxigenar, de ampliar, de aproveitar a oportunidade porque a ANS demorou muito tempo, mas, por sorte, veio agora essa mudança, essa sensibilidade de que as autogestões precisavam ser alteradas. A APAS Araçatuba faz uma pergunta aqui. Eu não sei o nome da pessoa, mas estava com uma APAS Araçatuba. Não há exigência pelo Código do Conselho Fiscal nas associações? Como fica esta obrigatoriedade da RN com a conformidade do CCC? Veja, na realidade, a ANS, então, estabeleceu... Muito obrigado aos amigos da APAS Araçatuba, os policiais militares, é uma autogestão de policiais militares de determinada categoria profissional hoje, que vai poder ampliar esse conceito a partir de agora. Na realidade, a ANS, ela estabeleceu uma governança mínima para a autogestão. Veja que ela tomou um cuidado de colocar conselho fiscal ou órgão assemelhado, tá certo? Ou seja, é alguém que se preocupa no acompanhamento das contas da operadora. Ou seja, o que a ANS procurou estabelecer é uma estrutura mínima de governança, né? Uma estrutura mínima de governança para ser autogestão, e aonde essa estrutura mínima de governança vai ter a participação dos beneficiários titulares e dos patrocinadores, quando se tratar de patrocinadores. Então, eu entendo que não há nenhum conflito aí com outras normas, eu entendo que a ANS tem, sim, competência para estabelecer essa estrutura mínima, mas volto a dizer, eu tenho um caso específico, uma operadora que não tem um conselho fiscal, mas tem uma comissão fiscal, né, que vai atender o objetivo da norma. Talvez tenha que fazer algum ajuste no estatuto, mas tudo isso vem para dar o quê? Para dar maior transparência. Tudo isso vem para dar uma maior representatividade. E, no final do dia, o que nós vamos ter que explicar para a ANS é qual que é a diferença entre um beneficiário do plano da APAS de Araçatuba e um beneficiário de uma operadora de mercado. Quer dizer, qual é a diferença? Porque senão ela vai ser classificada como medicina de grupo. Porque senão não há o porquê a ANS fazer essa alteração que ela fez, bastante expressiva, das autogestões, se ela não reconhecer que há uma diferença entre uma medicina de grupo e uma autogestão. O que nós vamos ter que, no final de dia, explicar é qual é a diferença entre o nosso beneficiário e alguém que está no mercado. Muito bem, aqui tem uma pergunta da Andrea Rudolph, eu já posso responder. Precisamos ter um BI para cada patrocinador? Sim, os BIs hoje você pode fazer filtros por produto, por patrocinador, por contrato. Como isso vai estar separado? Porque você vai ter um contrato com um produto, sei lá, enfermaria, outro com... Então, os BIs hoje, os bons BIs, estão preparados para te dar essa visão. Para cada patrocinador ter seu sinistro, ser sua utilização e assim por diante. A Banner tem um produto muito completo, acopla em qualquer sistema, mesmo não sendo Banner, que tem todos os indicadores, todas as coisas que vocês podem imaginar. É um trabalho de muitos anos que dá as informações que o gestor precisa e também é altamente configurado, usa a plataforma Power BI, que é fácil de complementar informações ou personalizar. Mas é importante, nesse novo modelo de governança, as autogestões
ter realmente um acompanhamento mais de perto dos seus custos, suas finanças, assim por diante. Outro ponto que eu considero importante é o seguinte: é uma autogestão, muitas vezes tem que dar cobertura nacional, as famílias se separam, os filhos vão estudar em outro lugar. Então, o que é uma grande vantagem isso aí? A utilização de rede, porque o custo de manter uma rede a nível nacional é muito caro. Então, poder usar fora da sua região, fora em alguns determinados lugares, uma rede compartilhada, ele pode levar vantagens. Até porque é o seguinte: se eu estou lá em Recife, por exemplo, eu tenho vidas lá. Certamente uma Unimed local lá, que tem 300 mil vidas, tem um poder de negociação muito maior junto ao hospital do que uma operadora que tem lá 200 vidas. Então, em função das pessoas que mudam de endereço. Então, na verdade, essa parte da rede, de ampliar a rede, ou de fazer uma locação de rede, ou a reciprocidade, como o doutor Toro falou, ela é muito importante. A Benner criou um produto, vocês podem depois acessar, que chama Nexo Rede. É a maior plataforma de negociação em nuvem para o setor de saúde. É uma grande revolução, foi o produto mais procurado na Unidas, aí, que ele facilita o credenciamento, a renovação de contratos, e assim por diante. Tem hoje mais ou menos 350 mil prestadores já cadastrados lá. Quer dizer, é o lugar, a forma mais simples de encontrar prestadores, caso vocês queiram ampliar para uma região que não tem rede própria. Outro ponto que é importante, do doutor Toro, é as autogestões. Agora é o momento, diante disso, fazer um planejamento estratégico antes de sair adaptando o estatuto, não sei o que eu quero, quais são as minhas empresas que eu posso trazer para dentro, o que estrutura eu tenho que ter, porque eu posso dobrar de tamanho de noite para o dia, o meu sistema está adequado para isso. Acho que um bom planejamento estratégico é muito importante. Existe uma empresa que está fazendo foi muito demandada agora, já antes até da resolução, que é do Júlio Amorim. Ele é um especialista em autogestões em saúde, e ele faz um trabalho excelente que pode ajudar vocês a, primeiro, fazer todo o planejamento para preparar as autogestões para esse novo modelo. E nesse estudo, nessa estratégia, vocês podem até determinar o que vocês querem, o que vocês não querem, o que faz sentido ou não faz sentido. Mas é comum. Se você pega uma autogestão estadual, ela tem vários órgãos hoje que ela poderia trazer para dentro unificar a autogestão. Eu posso ter empresas que o Estado tem participação, empresas de economia mista, tudo isso pode vir agora para a autogestão, antes não podia. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tinha a Companhia de Águas, que era a Sabesp. Então, ela poderia fazer parte de uma outra autogestão estadual que já existe, e não seguir independente. Eu acho que isso abre muita oportunidade, porque você pode trazer para a sua autogestão empresas próximas, que fazem até parte do ecossistema, da estrutura do Estado, do tribunal, assim por diante. Eu acho que é o seguinte... Muito bem colocado, Severino. Eu penso que, veja, todas essas questões são questões que já existem hoje para as autogestões. Esses desafios já existem hoje, né? Existem ferramentas aí no mercado para diversas soluções. Agora, o importante é realmente a autogestão, entender esse momento, entender essa flexibilização que a ANS acabou dando, saber, até uma mudança até cultural, né? Entender que a autogestão, veja, ela já tem uma série de vantagens, porque ela não tem finalidade lucrativa, ela não paga pela intermediação, ela tem um tratamento jurídico-tributário diferenciado, né? Ela tem uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas, ela tem, hoje, o maior índice de idosos, por exemplo, dentro do segmento, né? Então, só que ela vai ter que se ajustar a esse momento e saber, na verdade, né, mostrar para esses futuros patrocinadores, essas futuras categorias profissionais, quais são as vantagens, né, da autogestão, né? E além do fato
dessas pessoas poderem participar da vida das autogestões. Alguém que vem para a autogestão não vem comprando um plano de saúde, né? Vem para participar da vida da autogestão, né? Ser, portanto, um beneficiário, ser um patrocinador da autogestão. Então, é muito importante que as autogestões se preparem, e você já mostrou aí exemplos de como se prepara, e tem outros também que podem estar aí sendo utilizados. Ou seja, isso não é uma questão nova, não é a norma que estabelece isso, mas a norma, claro, provoca uma mudança bastante significativa dentro das autogestões, dentro do planejamento das autogestões. E ela primeiro precisa saber para onde ela quer ir, né? Nós temos condições de ajudar nesse processo de discussão, nesse processo de rever estatutos, de rever normas, de criar produtos. Existe, como você muito bem já colocou, ferramentas que podem ser adotadas nesse momento, mas é muito importante ter consciência, né, de que nós estamos agora, 2025 foi um ano muito bom para as autogestões. Estamos aqui já quase encerrando aqui esse nosso encontro, né? Mas esse ano foi um ano muito, e eu falo como Toro Advogados, não falo como Unidas, mas eu preciso trazer que foi um ano de grandes conquistas, né? Conseguimos a confirmação do tratamento jurídico tributário das autogestões, a reforma tributária. No dia 4 de janeiro, nós acordamos com uma ameaça de veto presidencial, e aí o presidente Mário, que estava chegando, nós enfrentamos essa questão e derrubamos essa questão de ameaça de veto. Nós tivemos a vitória muito significativa, não foi julgado procedente a ação, mas foi dada uma interpretação conforme, com referência ao rol da ANS, que é um rol, será taxativo ou exemplificativo. Então, o extra-rol lá estabelecido, agora o Supremo estabeleceu 5 parâmetros, critérios objetivos para uma cobertura que vai além do rol da ANS. E agora, né, no dia 4 de novembro último, ou seja, quase há um mês, nós tivemos a publicação dessa resolução 649, que vai ser um grande divisor de águas para as autogestões. E, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade que você está me dando aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, que vai ser realmente um momento de uma grande reflexão agora que as autogestões têm que fazer para como nós aproveitarmos essa oportunidade, essa revisão da norma que a ANS, então, nos proporcionou. Muito bem, doutor. Doutor Toro, quem sabe a discussão da reforma tributária e o efeito da decisão sobre o rol pode ser um assunto para um próximo encontro aí. Quer dizer, tem muita dúvida, quando a gente olha a nível estadual, essa decisão, né, para a gente ter uma segurança maior aí com relação ao rol. E também a reforma tributária tem muita dúvida aí que as autogestões têm. A reforma tributária ainda vai avançar, esse ano 2026, vamos ter mais coisas. Agora, essa decisão do Supremo foi publicada agora, na última semana, foi publicada no Diário Oficial, né, e vai trazer uma repercussão muito grande. Eu não digo que vai diminuir a judicialização, mas vai qualificar a judicialização. Qualificar para quem ingressa com a ação, qualificar para quem contesta a ação e qualificar para quem julga a ação. Porque essa decisão judicial, se não atender o que o Supremo mencionou, pode ser passível de anulação pelo Supremo através de reclamação. Então, é um assunto realmente que merece aí uma atenção de todos. Muito bem. Acredito que respondemos praticamente todas as perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, pode encaminhar que a nossa equipe responderá. Nós colocamos à disposição para dúvidas. A Benner é uma estrutura que atende hoje mais de 50% das autogestões, atende as grandes autogestões, atendemos pequenas autogestões. Então, tinha uma pergunta sobre esse assunto até. As pequenas autogestões, elas estariam preparadas para esse nível de governança? E se a diretoria executiva
deverá ter um titular eleito na sua composição ou isso é opcional? Vejam, as pequenas vão ter que se preparar. E quando nós discutíamos isso com a ANS, era justamente para fazer com que essa pequena não seja pequena. Quando se procurou fazer essas mudanças todas, é justamente para dar ferramentas para essa pequena não ser mais pequena, né? Porque a gente sabe da dificuldade. Agora, ela vai ter que se adequar, ela vai ter que ter um nível de governança como está estabelecido no artigo 4º da Resolução 649. Ela vai ter que ter um conselho de administração, uma diretoria, um conselho fiscal, ela vai ter que adaptar o seu estatuto social, e estamos aqui à disposição no que necessário for, aqui nós temos atendido muitas autogestões e até outras que estão interessadas até em ser autogestões, que têm nos procurado aqui na advocacia para conversar a respeito, para rever estatutos, para estudar estatutos, para discutir, mas ela vai ter que realmente se adaptar, né? E volto a dizer, essa reforma foi feita visando principalmente as pequenas, né? Porque da forma como estava, com as restrições que tinham, ela ia se imortalizar a pequena. E agora tem a oportunidade, essa pequena, de ser uma média, talvez até ser uma grande autogestão, coisa que a gente não tinha com as regras atuais. Quando você fala em eleição, ela é uma eleição onde o patrocinador vota ou o beneficiário também participa? Ou eu posso ter uma estrutura como tem, por exemplo, algumas grandes autogestões que tem 2 diretores eleitos pelo patrocinador e 2 eleitos pelos beneficiários? Como é que funciona isso? A norma atual já fala a respeito disso. Já fala dos beneficiários titulares, os patrocinadores participarem do órgão de governança superior. A norma que vem agora, ela detalha um pouco mais isso. Então, a ANS, ela procurou não regular a micro-regulação. Ela só estabeleceu a macro. Então, como é que vai ser feito isso? Que eles vão ter que participar, votar e ser votado? Sim. Agora, se vai ter pesos diferenciados, se vai ter a necessidade de uma quantidade de anos para poder assumir determinado cargo, se tem dentro de uma mesa, por exemplo, de patrocinadores, vai ter pesos diferenciados, dependendo da quantidade de dinheiro, da quantidade de beneficiários, isso tudo a autogestão poderá então, estar estudando esses diversos desenhos. O que precisa é atender um princípio que nós chamamos o princípio da razoabilidade. É possível fazer desenhos desde que sejam razoáveis. É possível fazer desenhos desde que não perca a essência, que é justamente as pessoas participarem da vida da autogestão. Mas é possível, sim, e nós temos soluções para determinados casos, mas vai depender muito da realidade da autogestão, das características da autogestão, como isso pode se acomodar. Bom, tem uma última pergunta. O Conselho de Administração da APAS Araçatuba, obrigado aí pela presença. O Conselho de Administração pode acumular a função também no Conselho Fiscal ou isso tem que ser independente? Veja, para o nome de governança, não pode. Porque como é que pode aquele que... E é muito simples, são policiais militares, eu posso até falar uma linguagem... Aquele que ordena a despesa não pode ser o mesmo que vai fiscalizar a despesa. Então, o que a ANS está trazendo para todos nós são normas de governança. Na verdade, nós temos até uma resolução que já fala a respeito de governança. Então, ela está colocando de uma forma mais acentuada normas de governança dentro da autogestão. Então, eu não posso ter o órgão que vai fiscalizar, é o mesmo órgão que executa a despesa. Muito obrigado, chegamos ao final. Ou autoriza a despesa. Muito bem. Isso é assim também na iniciativa privada, a mesma coisa. O Conselho de Administração não é Conselho Fiscal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Eu acredito que fomos bem profundos, as perguntas foram muito interessantes. Obrigado a todos que participaram e até o próximo encontro. Muito obrigado e um bom dia a todos. Grande abraço. É uma honra estar com vocês. Grande abraço.